Vem comigo, venha logo, trago teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, tua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz. Vamos construir. A paz. Vamos construir a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, tua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Dialogando sobre o Livro dos Médiuns, né? E nós já estamos aqui com os nossos irmãos internautas já comparecendo aqui, já vejo aqui a presença do Alex, né, que está aqui conosco. Muito boa noite, Alex. E daqui a pouco outros estarão aqui também no chat, enviando suas mensagens. E estamos hoje novamente com os nossos irmãos, o Marco Mayuri e o Tacírio Rangel, né? Ambos, né, vão estar aqui conversando conosco, tratando deste capítulo 20, que fala sobre a influência moral do médium, né? Este capítulo trata da influência das mensagens dos espíritos. É um texto que deve merecer estudo mais atento por parte dos membros de uma reunião mediúnica, né? Sobretudo os que têm faculdade mediúnica ativa. Portanto, meus irmãos, muito boa noite a vocês, né? E que vocês possam aí
dar o boa noite aos nossos irmãos que estão se chegando aqui para nós. Boa noite, Carlos, boa noite, Marcos, boa noite, Alex, Carlos, Denise, todos aqueles que vão chegando aí no chat. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse capítulo tão importante do Livro dos Médiuns, da influência moral do médium, que é a continuação do capítulo anterior que nós comentamos aqui juntos. Muito bem. Marco? Nossa, boa noite a todos também, um abraço fraterno, querido Carlos, Otacílio, uma grande alegria estar com vocês também. Vamos estudar, né, esse capítulo muito importante, como o nosso Otacílio falou. Então, Kardec sempre bastante preciso em suas análises, né, sempre bastante minucioso, vale a pena estudar. Pois é. Então, hoje nós não estamos aqui com as perguntas já em pauta. As perguntas vão surgir aqui na medida do nosso diálogo, do nosso bate-papo aqui com referência a este capítulo 20. Bom, vamos então fazer o seguinte. O Marco... aqui nós decidimos o seguinte: o mais velhos é quem decidem, né? Como começa. Então, o Marco solicitou o Otacílio, e o Otacílio, eu sou o mais velho, então eu vou determinando aqui você. Então, pediu que o Marco iniciasse, né, fazendo um apanhado sobre a mensagem, né, desta noite. Então, Marco, fique à vontade para você fazer a introdução aí desse capítulo 20, depois a gente passa para o Otacílio. Ok. Bom, influência moral do médium no uso da mediunidade, não é? Como o Otacílio já comentou, quase que uma continuação do capítulo anterior. No capítulo anterior, nós vimos a imperiosa necessidade do médium evangelizar o seu coração, para que ele crie em torno de si uma psicosfera positiva, que é a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade daquilo que ele irradia de si próprio, não é? E permite, então, a aproximação dos benfeitores espirituais. Logo no início desse capítulo, da influência do médium, Kardec dá uma verdadeira aula a respeito disso. Os espíritos da codificação, na verdade, quando se pergunta se o desenvolvimento da mediunidade se processa em razão do desenvolvimento moral do médium. Ele diz que não, que a mediunidade independe da moral. A mediunidade é um atributo orgânico, Allan Kardec nos disse, né? Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que entender assim: sabemos as particularidades da glândula da mediunidade, a glândula pineal, ou hipófise, não é? Ou pituitária, perdão, que fica exatamente nesta região, indo em linha reta nas amígdalas cerebrais, onde está ali a glândula pineal. Também tem a participação do sistema nervoso central. Nós analisamos na outra sexta-feira, no capítulo anterior, que o perispírito também participa muito, né? Que também é um corpo que participa bastante nas ações mediúnicas. E quando Kardec fala do desenvolvimento da mediunidade, naturalmente ele está dizendo não do desenvolvimento daquele que chega a uma casa espírita, necessariamente com a mediunidade ostensiva, completamente desregulada, não é? E começa ali, tem-se até um trabalho nas casas espíritas, uma atividade nas casas espíritas, que é o desenvolvimento da mediunidade. É um pouco relativo isso, né? Porque, na verdade, quando nós desenvolver a mediunidade a partir do total desconhecimento do que seja a mediunidade, exige-se que o médium realmente consiga trabalhar o seu coração, melhore como pessoa,
melhore a sua vibração para que ele permita a aproximação de benfeitores espirituais. Agora, de uma visão geral a respeito do desenvolvimento da mediunidade, realmente independe da moral. A qualidade da mediunidade sadia, vamos dizer assim, são aqueles médiuns que, semelhante a outras pessoas que usam suas faculdades de uma maneira positiva, por exemplo, a faculdade de ouvir, a faculdade de falar, a faculdade de se movimentar, tem pessoas que usam de maneira equivocada e tem pessoas que usam de maneira sadia. Não é diferente no uso da mediunidade. A mediunidade pode também desenvolver o uso ao longo da jornada, não é? O pessoal pode, por exemplo, procurar uma casa espírita e se aprimorar. Se ele chegar a uma casa espírita séria, a casa espírita vai dizer para ele assim, o dirigente, mas melhor dizendo, né? Ele vai dizer, olha, você precisa estudar, você precisa se disciplinar, primeiro passe por um tratamento fluidoterápico para que você equilibre as energias dinâmicas do corpo, para gradativamente você desenvolver o uso da mediunidade. Mas é imperioso que a pessoa desenvolva realmente como ser humano. Se desenvolva o coração, a fraternidade, o amor, para que os benfeitores espirituais auxiliem o indivíduo a fazer um bom uso deste importante recurso dado pelo alto e também fazendo parte da sua encarnação, que também é um instrumento de desenvolvimento para si próprio. O Espiritismo deu uma verdadeira conotação à mediunidade que sempre aconteceu na história humana, demonstrando a verdadeira finalidade da mediunidade, que é um instrumento de caridade, um instrumento de desenvolvimento, de aprimoramento do espírito e de consolação. Agora, vemos mediunidade sendo praticada em todos os cantos, independente da moral. Então, o desenvolvimento dela, o caminhar da mediunidade, vamos dizer assim, esse independe da moral. Qualquer pessoa pode ter. Existem, por exemplo, pessoas que têm uma moral bastante prejudicada e que têm uma mediunidade bastante ostensiva. Como tem também aqueles que fazem bom uso da mediunidade. Microfone, Carlos. Eu mutei aqui por causa de um barulhinho aqui. O Tarsila, agora é sua vez de fazer um apanhado aí, né, a respeito desse capítulo. O Marcos disse muito bem, né? Essa primeira pergunta de Kardec, ela nos leva a pensar em duas coisas com relação à mediunidade. Um é o fenômeno em si, e o outro, para que serve, né? Então, essas duas coisas são as coisas básicas de qualquer processo, né? E a mediunidade não deixa de cair também nesse mesmo tipo de análise. A gente tem a visão, a gente pode enxergar, mas nós podemos fazer o uso que a gente quiser da capacidade visual. Podemos olhar fixamente e viciosamente para ver os defeitos alheios, ou podemos utilizar a visão para aprender coisas novas, né? E para ser útil àqueles que estão à nossa volta. Então, o olho, por si só, não tem culpa do uso que o dono faz dele. Então, a mediunidade é semelhante, né? O indivíduo que tem um recurso da mediunidade, ele pode utilizar a mediunidade como quiser, porque tem livre-arbítrio para isso. Mas ele está sujeito à lei de responsabilidade. Portanto, se ele utilizar mal, a responsabilidade que ele tem com relação a isso vai trazer para ele as consequências naturais dos seus atos. Do mesmo modo que, se ele usar para o bem, a consequência benéfica também lhe alcançará da mesma maneira, porque a lei de causa e efeito funciona, né, em tudo. Mas eu podia aqui acrescentar, para a gente entender, claro,
que o fenômeno é diferente do uso, é a gente perceber como é que a mediunidade aparece no indivíduo. O que é um médium? Um médium é um indivíduo que pode comunicar-se com os espíritos. Então, a gente pode começar perguntando como é que os espíritos, no mundo espiritual, comunicam entre si. Como é que um espírito se comunica com o outro? Não é? Então, a gente sabe da doutrina espírita que o espírito, no mundo espiritual, ele está revestido de um corpo especial, que é o corpo perispiritual, feito de fluido cósmico universal. Então, o espírito, né, tem um corpo espiritual que o acompanha e vai aprimorando a capacidade de representar o espírito nas suas diferentes aquisições que ele vai fazendo ao longo da sua evolução. Então, um espírito mais evoluído tem um corpo espiritual mais apto a representá-lo nas conquistas evolutivas que ele fez. Um espírito mais atrasado tem um corpo perispiritual mais rústico, mais rudimentar, mas também que permite ele mostrar aquilo que ele já foi capaz de construir para si mesmo. Então, o perispírito é um corpo que revela o espírito. Certo? Então, quando um espírito quer se comunicar com outro espírito, ele pensa. O pensamento da gente não é simplesmente uma ideia, é uma ideia-sentimento. Quando a gente pensa, reveste o pensamento da gente daquilo que a gente está sentindo quando pensa aquilo que a gente pensou. Então, o pensamento, a gente pode dizer assim, que é uma onda que carrega duas informações do indivíduo que pensa. A ideia e o sentimento que aquela ideia carrega, impulsionado pelo criador da ideia. Certo? Um outro espírito que entra em sintonia com esse espírito pode perceber, então, a ideia e o sentimento daquele espírito. Então, os espíritos se comunicam dessa maneira. O indivíduo pensa, cria uma onda mental que se propaga no fluido cósmico, que enche o universo inteiro, e o outro espírito, que também tem um corpo apropriado, que é um corpo perispiritual, vai perceber essas vibrações do fluido cósmico e vai identificá-la de acordo com a sintonia que ele faz com o espírito que emitiu a ideia sentimento. Ora, o que é um médium? Um médium é um espírito encarnado. Mas se ele for capaz de se abstrair parcialmente do corpo físico e perceber com o seu corpo perispiritual o mundo espiritual, ele recebe essas informações de espírito a espírito e transfere para o corpo biológico de acordo com a capacidade de treino que ele já tem, através ou da psicografia, através da psicofonia, através da vidência, qualquer dos processos mediúnicos. Então, o fenômeno se dá porque um perispírito pode se comunicar com um espírito, com o seu perispírito, pode comunicar com um espírito encarnado com o seu perispírito, desde que o encarnado consiga abstrair-se do corpo físico numa espécie de transe que ele entra. Então, o transe mediúnico permite justamente o médium fazer essa ponte, porque ele alheia-se parcialmente do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual. Então, isso é o fenômeno. Todo mundo, em princípio, pode fazer isso. Todas as pessoas encarnadas, em princípio, podem fazer isso. Mas tem pessoas que fazem com mais facilidade ou com mais dificuldade. Tem uns que já treinaram bastante em diferentes encarnações e faz isso muito bem. Então, esse é o médium fácil para a comunicação. O médium fácil para a comunicação nem sempre é o bom médium, porque se ele não tiver valores morais, apesar dele ter a possibilidade de comunicar, ele vai utilizar aquilo para coisas inadequadas. Portanto, ele vai sintonizar com espíritos da marca dele. Espíritos também levianos, atrasados, como ele está, porque é um problema de sintonia,
espírito a espírito. Tá certo? Então, um bom médium é o médium que cuida do valor moral, porque assim ele entra em sintonia com espíritos bons e pode transmitir do mundo espiritual preciosas informações que nos ajudam a crescer. Então, essa é a diferença, né, que a gente pode perceber entre o mecanismo e a qualidade moral do médium. Não é difícil da gente entender isso, não é? Mas é difícil a gente experimentar com consciência isso na gente, porque a gente que tem mediunidade, a gente sabe muito bem como é que está acontecendo, mas o fenômeno não é complexo, não é? Porque a gente ainda, muito ligado à vida física, não percebe, não é, essa independência parcial que a gente toma quando está agindo como médium. Né? Então, o valor moral, a influência moral do médium é fundamental para a qualidade e utilidade do ponto de vista público, social, fraterno da mediunidade. Mas eu diria mais que a influência moral do indivíduo é importante em qualquer função dele. Um médico que tem valores morais vai ser um médico, um bom médico. Aliás, vai ser um médico bom. Porque um bom médico é o sujeito que tem uma formação boa. Ele pode ser um exímio médico, mas pode ser arrogante, antipático, chato, não é? Exclusivista. Então, ele é um bom médico, mas não é um médico bom, porque ele não tem a qualidade da bondade. Então, a influência moral do indivíduo se faz em qualquer função que ele exerça no mundo. Um professor bom, né, é um professor que acolhe o aluno. Um bom professor pode até falar muito bem, explicar muito bem as coisas, mas se ele não acolhe o aluno, ele cria uma antipatia do aluno para com ele e o aluno não ouve as suas aulas, porque tem uma barreira psicológica de aceitação do tal professor arrogante. Então, veja que a influência moral ela é fundamental na vida de relação, em qualquer função, e não poderia deixar de ser também no trabalho mediúnico. Perfeito, perfeito. Você me fez fazer assim, uma colocação antes de passar novamente para o Marco. É interessante o que Kardec vai nos dizer, e o Otacílio acabou de mencionar aí, falar. Kardec fala que a influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos é inequívoca. Inequívoca. É fator que determina se a prática mediúnica é de boa ou má qualidade. Considerando ainda que a faculdade mediúnica, propriamente dita, reside no organismo e independe do moral. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium, porque o Otacílio acabou de mencionar agora há pouco, e o Marco também falou a esse respeito. E interessante notarmos o seguinte, vamos trazer um exemplo aqui do próprio Chico Xavier, né? O próprio Chico Xavier. Nós sabemos que Chico, em verdade, nunca foi aquele homem de proferir palestras, subir numa tribuna para falar, igual como o Divaldo fala, como o Raul fala, né? Como outros oradores falam, né? Mas é interessante notarmos que no diálogo com as pessoas, naquele bate-papo fraternal, né? Ele passa para essas pessoas um sentimento de amor tão profundo, né? Que faz com que as criaturas absorvam de tal modo e que elas
passam até a modificar a sua maneira de ser, a sua forma comportamental diante da vida, diante das pessoas. Portanto, existe aí um fator interessante, né? De que o que caracteriza, na verdade, na sua mediunidade, por ser um ser humano bom, né? Amoroso, generoso, né? São características para se tornar verdadeiramente o vaso escolhido, né? Pelo seu sentimento de bondade, né? E, acima de tudo, através da sua própria humildade, né? Porque um dos fatores, dos entraves mais difíceis para o médium é o orgulho, né? É verdade. Então, passo aí para Marco novamente, depois por Otacílio também dar a possibilidade. Obrigado, Carlinhos. Você sabe que eu sempre gosto de comparar a questão da sintonia mediúnica a uma frequência de rádio, né? Você vai pelas frequências vibratórias. Nós vivemos em um mundo vibratório, né? Um mar vibratório. Existem vibrações de todos os tipos que nos cercam. Então, o médium com a sensibilidade aguçada caminha também neste mar vibratório. Então, a necessidade da vigilância, a necessidade de melhorar a si próprio, né? Evangelizar seu coração, como nós falamos, para a boa prática da mediunidade, né? Você citou o exemplo do Chico. Chico, a maior antena psíquica que já existiu no planeta, não é? E a sua moral elevada fazia com que os espíritos se comunicassem tranquilamente por ele, sabendo dos seus recursos mediúnicos e morais, e ele também se comunicava e via também espíritos muito difíceis, e não se contaminava com a vibração desses espíritos, porque sua frequência vibratória estava acima desses espíritos. Era uma questão de posicionamento mediúnico mesmo, não é? Por exemplo, Chico, muita gente não sabe disso. Um bom período ele participou de trabalhos de desobsessão como médium, não é? E essa participação era fabulosa, uma participação assim, quem participou ali com ele ficava realmente abismado de ver seu trabalho como médium de psicofonia. Conheci, por exemplo, aqui em São Paulo, a dona Nena Galves. Ela sempre nos contava que ele participava muito ativamente, ela teve a oportunidade de participar também. Gostaria de recomendar um vídeo de Chico Xavier, quando ele veio receber aqui o título de cidadão paulistano, aqui em São Paulo, na Câmara aqui dos Deputados. Ele falou 80 nomes, fez referência a 80 nomes, né? Então, os espíritos e a sua mente dilatada pela evolução, pelo amor que ele sentia, permitia isso. Então, o Otacílio disse algo muito importante, que é com relação o médium bom e o bom médium, né? Ele pode ter uma mediunidade boa, mas ele não ser um bom médium. Ele pode ter uma mediunidade bastante expansiva, bastante variada, mas utilizar aquela mediunidade de uma maneira completamente equivocada. Nós vemos isso por toda parte, né? Ao passo que, se ele for uma pessoa boa, ele pode utilizar e tiver a oportunidade de disciplinar a mediunidade, por exemplo, estudando o Livro dos Médiuns, né? Participando de uma casa espírita, na prática constante da mediunidade, porque é um exercício, né? Ele vai encontrar recursos em si mesmo para poder exercer a mediunidade da forma correta. Foi citado a humildade é fundamental para o bom desenvolvimento da mediunidade. Aliás, a humildade do ponto de vista espiritual é tão importante que foi a primeira bem-aventurança que Jesus disse a respeito da humildade. Porque o indivíduo que é humilde,
ele realmente coloca de lado as ilusões. A chance de ele cair em armadilhas é muito grande, é muito pequena. Ele, então, consegue encontrar em si mesmo uma segurança através da humildade. Eu vou citar só um pequeno exemplo, não gosto de falar muito das atividades que realizamos, também sou médium, né? Muitas vezes observo os espíritos se aproximando, eu vou dizer uma frase aqui que vai ser interessante, irradiando humildade, a ponto da gente se sentir até envergonhado perto deles. Então, imagine o médium vaidoso, né? A vaidade é a ferrugem da mediunidade. O médium vaidoso está caindo, tem grandes chances de cair naquilo que Kardec menciona muito bem no livro dos médiuns, nas obsessões da mediunidade. Fascinações, subjugações, né? Porque ele está abrindo um campo muito grande para as imperfeições humanas, e ele tem que colocar de lado o seu ego, o seu personalismo, e se colocar à disposição deste importante trabalho que é ser intermediário da vida espiritual aqui com a Terra. E os espíritos, a olhar os médiuns em determinados trabalhos, eles, necessitando se comunicarem, eles utilizam os recursos e as limitações do que se encontra. Eles têm que perceber aquele médium que está mais ou menos apto a receber uma mensagem. Às vezes a mensagem não é completa, uma mensagem que eles têm até um determinado limite que podem passar para o médium captar ou não, né? Ao passo que nós observamos muitos equívocos de comportamento fora dos trabalhos mediúnicos, né? Muitas pessoas vão à casa espírita à noite, mas durante o dia é uma calamidade. As pessoas agem como acham que devem agir, vínculos a viciações, a palavras equivocadas, a comportamentos e pensamentos difíceis, não é? E ao passo que nós sabemos que o médium, ele precisa mudar um pouco a sua vida. Ele precisa ser uma pessoa mais modesta, ele precisa ser uma pessoa mais tranquila, ele precisa apreciar o belo, olhar a vida sob um outro prisma. Aí ele encontrará em si mesmo os recursos necessários para ser um bom instrumento mediúnico. Isso aí. O Marco e o Tarsilo, os nossos irmãos internautas estão colocando aqui algumas perguntas, né? Então, é bom nós darmos um pouco de atenção a eles. Quer que eu te ajude, Carlos? Quero, Marco. Deixa eu ver se eu vejo uma pergunta. Tem uma pergunta do Alex Zanca, aí muito interessante, às 19h22. Tá. Boa noite a todos. O médium que recebe... Boa noite a todos. O médium que recebe muitos irmãos desencarnados de sofrimento, o médium é um espírito sofredor, por exemplo, que já que a sintonia atrai os espíritos sincronizados nesta vibração? Essa é uma pergunta boa, né? Muito importante. A gente tem que entender que cada indivíduo que se propõe ao trabalho mediúnico, ele tem uma história espiritual. E dentro dessa história espiritual, ele tem certamente uma classe de problemas que ele acumula, que ele precisa resolver. Muitas vezes, ele vem justamente com o recurso mediúnico, dentro de uma família que vai dar a ele a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, para que ele possa, exercendo essa mediunidade, também resolver essa classe de problemas que ele acumula ao longo de muitas encarnações. Então, ele pode vir, não é, para um trabalho específico de atender espíritos de uma classe, de um tipo de sofrimento mais próximo das dificuldades que ele carrega, para que ele, justamente, treinando o auxílio aos espíritos que comunicam com ele através daquela dificuldade, ele também tenha a oportunidade de resolver o problema dele. Vamos dar um exemplo disso
na vida de Ivone do Amaral Pereira. A Ivone do Amaral Pereira, quando a gente lê os romances, que são de um grupo espiritual que vem evoluindo junto e ela está inserida nesse grupo espiritual, a gente descobre lá que ela foi suicida. Não é? Ela suicidou e provocou a morte do ex-noivo e também do pai, daquele que foi pai dela. Então, ela tinha um compromisso grave com esse tipo de problema. E ela, então, quando exerce a mediunidade, agora como Ivone do Amaral Pereira, ela acaba se especializando muito em ajudar espíritos sofredores, especialmente espíritos suicidas. Daí a importância, né, do livro que ela psicografou, não é? Memórias de um Suicida, que mostra exatamente esse tipo de dificuldade que o espírito carrega e a importância do médium para ajudá-lo no seu ajustamento para preparar uma nova chance reencarnatória. Então, ela trabalhou muito com o espírito suicida, porque ela carregava uma experiência de dificuldade com isso. Então, é natural que o médium, principalmente o médium que não é missionário, né? Não estamos falando do Chico Xavier agora, estamos falando de nós, os pobres mortais que estamos na doutrina espírita para tentar nossa redenção. Então, a gente desenvolve recursos de mediunidade, trabalhamos em grupos mediúnicos e vamos ter essas tarefas de treinamento com espíritos que têm semelhança conosco, que traz sofrimentos parecidos com o nosso, para que a gente, ajudando-os, também se recomponha. Então, Alex, é natural isso acontecer. Faz parte do recurso da mediunidade como uma ferramenta de reequilíbrio do médium. Muito bom. Marco, ainda tem o Daniel Rosa aqui, né? Eu vou colocar para você responder agora o Marco. Deixa eu só comentar algo a respeito do Alex, primeiramente, rapidinho. Sim. Nós temos que compreender que a grande maioria das mediunidades, dos médiuns da Terra, são mediunidades de provas, né? São poucos os médiuns que têm o chamado mediunato, né? Aquela posição missionária da mediunidade. A grande maioria são mediunidades de provas. E nessas provas, o médium vai transitando em sua evolução como um importante instrumento de evolução, se ele fizer bom uso dela, não é? Bom, é prova e expiação, viu, Marcos? Pois é. Prova e expiação simultaneamente. Não tem dúvida, né? Mas a mediunidade de provas, bem educada, bem disciplinada, pode se tornar uma mediunidade bem agradável, não é? Ela é uma ferramenta que Deus concede, permite que a gente tenha, para que a gente se recomponha, justamente, né? É uma oportunidade de redenção. E muito grande, né? Muito grande. Na verdade, Marco e o Tarsilo, mediunidade não é privilégio, não. É compromisso. Nós temos um amigo espiritual que dirige os trabalhos mediúnicos nossos, chamado Natanael, né? Ele diz assim: o médium que não atrapalha já faz muito. E é verdade. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ao Daniel. Do Daniel. Como se pode ter a sintonia mediúnica no ambiente profissional, onde o médium é testado com seus pares a quem serve, visado pelos espíritos menos felizes, sabedores da sua tarefa espírita? Essa também é uma colocação importante, Daniel. É porque o médium não é médium na reunião mediúnica, ele é médium a vida inteira, em todos os locais onde ele se encontra, porque se ele tem essa possibilidade de entrar com mais facilidade em comunicação com os espíritos, e aonde a gente vai, tem espírito à nossa volta, portanto, também no ambiente de trabalho,
no ambiente de diversão, no ambiente de turismo, no ambiente público qualquer, não é? A gente está sujeito, por isso mesmo, à influência do ambiente em que se encontra. Então, aí é que entra a importância do médium vigilante. Né? Jesus ensina que a gente deve vigiar e orar. E a ordem é essa, não é orar e vigiar, não. Não invertam a ordem. Vão ler lá no Evangelho, vão ver que é vigiar e orar. Por quê? Porque a vigilância significa estar atento consigo próprio naquilo em que você está pensando, sentindo e fazendo. Ora, sentir, pensar e fazer é entrar em comunicação com aqueles que também estão sentindo como a gente, pensando como a gente e trabalhando como a gente. Portanto, se a gente tiver cuidado em dirigir o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações para o bem, mesmo num ambiente desagradável, onde há presença de espíritos perturbadores, a gente não sintoniza com eles, apesar de sentir a pressão deles sobre a gente. Mas a gente resiste, porque a oração agora, depois da vigilância, nos dá força, porque a gente busca no alto, nos valores superiores da vida, os recursos que a gente necessita para resistir. Por isso que é tão importante, não é, Otacílio, o médium, ele ter conhecimento a respeito da mediunidade. Porque somos médiuns 24 horas por dia, não é? Acontece assim, como somos donos do nosso interior, nós temos que disciplinar o uso mediúnico. Então, por exemplo, o lugar para ter uma comunicação mediúnica é sempre na casa espírita. Nunca na sua residência, no seu trabalho, nas ruas, não. Porém, o médium que tem, por exemplo, vidência, ele vê espíritos a toda hora, ouve espíritos, né? Quando ele encontra um equilíbrio no uso da mediunidade, ele vai saber administrar essas sensações que ele sente de uma maneira sadia, elevando o pensamento. O Otacílio recomendou aqui vigiar e orar, recomendação de Jesus, não é? Quando nós nos vigiamos, combatemos também as más inclinações que brotam no nosso coração, que podem nos vincular a espíritos perturbadores, e quando nós oramos, nos vinculamos às esferas superiores da existência. Então, é muito importante isso tudo, né? Muito bem. Aliás, você tocou num ponto, Marco, que eu acho muito importante. Realmente, a pessoa que tem mediunidade de vidência e audiência precisa ter muito cuidado, mais cuidado até. Por quê? Porque a gente, quando vê o mundo espiritual, a gente não vê para contar para os outros. E a gente, quando ouve os espíritos, a gente não ouve para contar para os outros. A gente vê e ouve para se preparar para ajudar melhor. Exato. Porque muitas vezes é inconveniente e até prejudicial falar o que está vendo. Exatamente. Porque, olha, a grande parte do que se vê e que se ouve não é para ser falado. São mediunidades acessórias para ajudar o médium ou a casa, nos trabalhos da casa, nas tarefas. Não é? Mas quando é para se falar, parece que fica algo preso aqui. Os espíritos intuem para falar, mas é muito difícil, porque eles não querem dar respostas prontas. Não, e às vezes o próprio médium é descuidado, né? Gosta de falar. Eu já vi muito isso. Né? As pessoas, às vezes, vai dar um passe. Eu vi isso em casas espíritas. Você vai dar passe na pessoa e aí enxerga, né? Porque ele tem possibilidade de perceber espiritualmente a dificuldade, não é? Até espíritos que estão, né, envolvendo aquele indivíduo. E aí a pessoa faz um comentário: nossa, eu estou vendo um espírito horroroso junto de você. Quer dizer, isso aí vai prejudicar profundamente a pessoa que está tomando passe. Então, quando a gente vê um espírito horroroso na pessoa que a gente vai dar passe, a gente fica caladinho e dá um passe nos dois, se prepara para dar um passe melhor.
ajudar melhor, não para falar. É verdade, tem toda a razão. Isso aí às vezes é em vigilância do médium, né? O médium que Às vezes precisa... é vaidade também. A gente Vaidade. gosta de aparecer como médium e quer que os outros nos admirem porque a gente é médium. Isso aí Pois é um dos escolhos e está aqui tratado, que é um escolho moral do médium. moral. Você falou, né, da humildade. Eu diria que a gente tem duas das virtudes que a gente precisa cultivar nos nossos trabalhos sempre, que é a simplicidade e a humildade. Sim. A simplicidade é o contrário da vaidade, e a humildade é o contrário do orgulho. Não é? É o oposto, vamos dizer assim, da posição orgulhosa é a humildade. E o oposto à vaidade é a simplicidade, a modéstia, a pessoa ficar quieta no canto dela, fazer o trabalho dela sem precisar se exibir para ninguém. É claro. Os espíritos não querem um aparelho com interferência, né? Interferência de personalidade, não é? De egocentrismo, tudo, né? Vocês dois, agora tiram a dúvida aqui do Alex. O Alex. Ele está perguntando aqui qual obra, né? Se é o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns. Eu vou colocar a pergunta dele aqui. Ele não vai gostar da resposta, não. Ah, tá. Para quem é médium, é melhor estudar primeiro o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns? Ele não vai gostar da resposta, não. Os dois, Alex. Os dois. Não é melhor um ou outro. São ambos. As obras básicas, todas, têm que estar sempre em atenção. A gente escolhe dias na semana diferente para estudar o Livro dos e para estudar o Livro dos Médiuns. Mas tem que estudar os dois, porque um é suporte do outro. O Livro dos Espíritos é o fundamento e o Livro dos Médiuns desenvolve a segunda parte do Livro dos Espíritos. Portanto, a gente precisa conhecer os dois. E precisa conhecer também o Evangelho, para poder evangelizar as atitudes que a gente vai compreendendo das coisas espirituais. Então, as obras básicas são os livros fundamentais que o espírita tem que estudar toda semana. Ora, como tem 7 dias na semana e tem só 5 obras básicas, você pode se organizar para estudar toda semana todos eles. Ah, isso mesmo. O Pentateuco todo, né, Otacílio? Isso aí. Bom, eu vou postando aqui o nosso irmão Orson está aqui conosco, aqui, o Orson Carrara, aqui, olha. Esse rapaz é muito simpático. Está sempre. Ele é fantástico. Gosto muito do Orson é um grande amigo. E ele tem me ajudado muito, porque vários nomes que nós temos aqui hoje no programa, né, do Gotas de Esperança, foi ele que me indicou, foi me indicando aqui os nomes, né, das pessoas. Hoje nós temos um bocado de gente. Bom, a minha pergunta agora é a seguinte, sobre as causas... Carlos, deixa eu fazer uma propagandinha. Faz, aproveita o momento. Ontem eu tive o prazer de estar junto com o Orson numa live que ele mantém toda quinta-feira, das 9h30 às 10h30, não é? Através de um centro de comunicação lá do Rio Grande do Sul, não vou lembrar direito, mas nós ontem conversamos a respeito do tema do Laboratório do Mundo Invisível, na verdade, do mundo espiritual estruturado. Falamos sobre as cidades espirituais, como os espíritos constroem essas cidades, como é que as regiões de sombra são construídas, e tudo baseado nos ensinamentos fundamentais da doutrina espírita, que são a resposta que os espíritos dão à pergunta 27 do Livro dos Espíritos, e o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível do Livro dos Médiuns. Então, quem quiser, pode pegar no site do Orson, está gravado lá. Foi um ótimo estudo, eu adorei. Olha, pode me passar o link que eu multiplico a informação aqui e passo para todo mundo. Tá bom? Bom, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte:
quanto às causas do fracasso de muitos médiuns. Porque a gente sabe que isso ocorre, né, Tarsilo e Marco? Né? Quais são as causas do fracasso de muitos médiuns? Pode falar, Marco. Olha, são tantas, né? São tantas causas que seria difícil elencar aqui. Acho que estão ligadas às imperfeições humanas. Agora, do ponto de vista do incentivo espiritual para que as pessoas caiam em derrocada, realmente tem pontos muito importantes a se observar. Por exemplo, os espíritos que querem interromper um bom trabalho, que querem, por exemplo, interferir nas ações do bem na Terra, eles atingem sempre o ponto fraco das pessoas, que é a vaidade, o orgulho, a sexualidade e a intolerância. Então, esses são os pontos mais fracos da personalidade humana, e o médium, que é um ser humano como outro qualquer, né? Somente com a diferença que precisa se vigiar mais que os outros, porque ele tem a sensibilidade mais aguçada. Eu me lembro sempre que as obsessões, elas têm algo muito semelhante com as ações mediúnicas, no que diz respeito à interferência dos pensamentos, né? A indução de ideias e pensamentos são ações muito semelhantes às obsessões da mediunidade. Então, como citei há pouco tempo, nós vivemos em um mar vibratório, temos que nos vigiar sempre, mas muito mesmo. Certa vez, um amigo espiritual também disse assim, perdoe-me falar a respeito disso, mas acho que é importante, e para mim eu levo isso como realmente uma lição que carrego comigo. A pessoa pode falir no último degrau. Então, a vigilância tem que ser sempre constante, né? Aliás, isso é um pensamento de André Luiz. Numa viagem de 100 quilômetros, o último quilômetro pode ser cheio de surpresa. É verdade. Quando fiz essa pergunta, é porque Kardec coloca aqui para nós, sobre essas causas de fracasso de muitos médiuns, dizendo o seguinte: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis. Está no item 228. Exato. Eu diria ainda, Carlos, que a vaidade também é um escolho muito importante, né, que a gente deve tomar, estar sempre vigilante com ele. Por quê? Porque quando uma pessoa, não só na mediunidade, mas também em qualquer atividade, que ele começa a se sobressair, porque faz, às vezes, a atividade dele com seriedade, e começa a impressionar as outras pessoas, é muito natural, nós, os seres humanos, ainda somos muito disso, de pessoas à volta achar que a pessoa que está fazendo aquilo é um pouco diferente, é melhor do que as outras, não é? E começar num processo de elogios desnecessários, endeusamento da pessoa. Com isso, estimula nessas pessoas exatamente a esse sentimento de achar que é muito importante e que, por isso mesmo, começa a se envaidecer da posição que está realizando a tarefa, que está ocupando. E aí, não é, ele pode ser alvo da influência espiritual de espíritos espertos, inteligentes, que começam a alimentar esse sentimento no seu coração e acaba fascinando o médium com elogios absolutamente mal intencionados, com o propósito de realmente fazer o indivíduo falir na sua tarefa. Então, a gente precisa ter muita cautela com relação a isso. Ter cautela com os elogios, não é? Quando as pessoas começam a falar, nossa, mas você é maravilhoso, nossa, você é um missionário.
e a gente que está estudando a doutrina espírita tem uma atenção cuidadosa com isso, porque a única missão que nós temos aqui nesse planeta é sermos melhores. É conosco mesmo. Porque se a gente fosse realmente missionário, não estaria aqui nesse planeta, não. Os missionários se distinguem muito rapidamente, como é o caso de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Ivone Pereira, né, Divaldo e outros que a gente conhece, que dedicaram a vida inteira por conta do trabalho. Nós não fazemos isso. Nós temos 1 dia, 2 dias por semana na casa espírita. Mesmo que a gente esteja exercendo ela de maneira correta, não é? Isso é um benefício para nós diretamente, então não é motivo nenhum da gente se vangloriar com isso, porque a gente está fazendo o trabalho direitinho. É nosso dever, nossa obrigação fazer isso. Eu sempre falo isso, quando o Chico, né, ele utilizava muito desses recursos para se defender dos elogios. Numa época da vida dele, ele falava para você assim, não, meu filho, não fica me elogiando, eu não passo de um verme. Aí o Emmanuel deu uma lição dura para ele com relação a isso. Por que você, apareceu para ele e falou, por que você está humilhando o verme? O verme é uma criatura divina que cumpre as suas obrigações. Você cumpre a sua? Ele nunca mais falou que era um verme. Aí ele aproveitou o nome dele, Francisco, e tirou o Fran, e disse que ele era apenas um cisco de Deus, mas era um cisco. E eu, como chamo Otacílio, a única coisa comum que tem é o si. Sou menos ainda do que cisco. Porque a gente é espírito cheio de problemas do passado e a gente está aqui no mundo de provas e expiações porque a gente ainda é do mundo de provas e expiações. Então, não é nada de especial na gente. Ora, cumprir o dever é uma obrigação nossa, portanto, não é motivo de envaidecer, né? Por isso. E a vaidade é um grande escolho, porque é a porta da fascinação que os espíritos espertos utilizam. É isso mesmo, é verdade. Olha, a Elaine Moura também está fazendo um comentário aqui sobre a Ivone Pereira, o Marco, por favor. Deixa eu achar aqui, peraí. Já postei aí. Já postou, desculpa. Ivone Pereira dizia que a sua mediunidade não era missão, mas sim seu dever, exemplo de humildade. E era mesmo, ela estava resgatando os compromissos de suicídio que ela tinha em vidas passadas. Você sabe que a doutrina espírita vem desmitificar a figura do médium e desmistificar a mediunidade, né? Então, vem trazer realmente a verdadeira conotação da mediunidade, que é um instrumento de realização. Eu me lembro, nós citamos o Chico aqui, rapidamente falando, que o tempo parece que já está se esvaindo. As pessoas se sentiam importantes perto do Chico, porque ele reduzia a si próprio, não é? Então, as pessoas sentiam-se felizes, se sentiam influentes até por estarem perto dele, né? Então, ele é um exemplo como médium, um exemplo como homem. O homem se refletia no médium, o médium se refletia no homem. E eu não esqueço em nenhum momento, Marco, que um pequeno vírus pode me tirar de circulação. É verdade, claro. Certo? Então, o que a gente vale? É importante a gente ter consciência disso. Um pequeno distúrbio cerebral, você tem um AVC e fica dependente dos outros o resto da vida. Por que a gente acha que a gente é tão importante assim? É claro que Deus não fez nenhum de nós sem a importância devida, porque Deus não comete erros. Mas se auto-vangloriar é realmente subir na caixinha de fósforo e achar que está no topo do mundo. É uma grande ilusão, um grande engano. Então, a gente precisa estar seguro do lugar que a gente ocupa. Olha o que o João aí, e Rita Guimarães aí colocou, Tarsilo, para você, ó. Obrigado, João e Rita. Bom,
O Alex também está fazendo uma colocação e a Elaine também. Ela cita aqui. Está no livro Mediunidade Sem Lágrimas. Isso, exatamente. E o Alex está também fazendo uma colocação Alex aqui, que já está terminando. terminando. Que triste, kkk. Gratidão por mais uma noite edificante, gratidão a todos vocês que estão sempre solícitos. Feliz semana, muita luz nos dias futuros, muita luz. Isso. Ô, Carlos, antes de terminar, eu queria lembrar aqui uma fala do Espírito Erasto, que comunica nesse capítulo 20, que ele fala uma coisa que é muito importante, que é o que vem dos médiuns não deve ser tomado como verdade absoluta, seja médium que for. É preciso que a gente passe todas as informações que vêm do mundo espiritual pelo crivo da razão, da lógica. E ele escreve aqui o seguinte: na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja os olhos de manifesta evidência. Esse é o caráter de universalidade dos ensinos dos espíritos que está por trás. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Olha que seriedade. Efetivamente, sobre essa teoria, poderias edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. Então, é preciso também que a gente pegue as obras mediúnicas e leia-as com a devida atenção, com o devido cuidado, com o conhecimento da doutrina espírita das obras básicas, fazendo uma análise de conteúdo dessas obras, para ver se elas não têm ali afirmativas gratuitas e errôneas. E ele diz mesmo, se você não compreendeu uma coisa, não vai engolindo aquilo como uma verdade. Deixa de molho. Se for verdade, outros espíritos falarão sobre ela e ela vai vir à luz. Mas se for um engano e você começar a propagar isso, você está criando empecilhos também para os outros. Então, é prudente que a gente estude analisando tudo que passa para nós do mundo espiritual. Desculpe, Carlos, é o que acontece muito hoje, né, Tacílio? Muito, né? Especialmente hoje, né, Marco? Pois é. Parece que se esqueceu os critérios recomendados por Kardec, né? A internet está cheia de informação mediúnicas, as mais estapafúrdias possíveis. Pois é. Por isso a importância da análise das mensagens mediúnicas, né? Bom, nós estamos já terminando o programa, né? Vamos fazer a oração. Na verdade, nós esquecemos de fazer na abertura, né, Marco? Agora que eu fui me dar conta. Mas sabe por quê? É o nervosismo que a gente fica aqui. Aquela música cantada valeu pela prece, estava lindo. Estava lindo demais. Não, que beleza aquilo. É verdade, sobre a paz, né?
Bom, então eu vou deixar a prece para um de vocês dois aí, o Marco ou o Tacílio. Fique à vontade aí, quem gostaria de Vocês que sabem. proferir a prece O aí. que eu faço dessa vez? Pode Fazer? pode. Eu vou fazer uma prece psicografada pelo Chico. Uma prece que Ótimo. está lá no Parnaso de Além Túmulo, do José Silvério Horta. É muito bonita, que fala a respeito. Então vamos Pai lá. nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, no próximo capítulo, será o capítulo 21, sobre a influência do meio, né? Vamos trazer vocês de volta, viu? Na próxima semana, se vocês estiverem disponíveis aí, tá? Vocês vão me falando depois. Vou colocar a vinheta aqui de encerramento.